Olá! Dando continuidade aos nossos temas de química, hoje vamos trabalhar os temas de equilíbrio químico e indicadores ácido-base. Quando uma ou duas substâncias são capazes de reagir entre si e formam uma ou duas novas substâncias diferentes das originais, chamamos essa substância formada de produto da reação. Porém, nem sempre essa reação tem um sentido único, ou seja, é possível também reverter essa formação de produtos para restaurar os reagentes que originaram esse produto. A essas reações chamamos de reversíveis. E quando uma reação tem essa propriedade de ser reversível e, ao mesmo tempo que forma os produtos, também consegue regenerar os reagentes na mesma velocidade, dizemos que essa reação tende ao equilíbrio químico, ela está em equilíbrio dinâmico. O equilíbrio químico é constatado quando a velocidade de formação do produto é igual à velocidade de regeneração dos reagentes. No estado de equilíbrio, as quantidades de produtos e reagentes são proporcionalmente iguais e não conseguimos visualizar alterações nessas quantidades. Porém, isso não significa que a reação cessou, e sim que ela está em equilíbrio, que a velocidade de formação dos produtos é igual à velocidade de regeneração dos reagentes. Uma reação química tende a permanecer no estado de equilíbrio, a menos que algum fator externo perturbe aquele equilíbrio dinâmico. E quem estudou esses princípios foi o químico Le Chatelier, que estabeleceu os fatores que podem interferir no equilíbrio dinâmico de uma reação. E a esse equilíbrio químico está associada uma constante, que depende da estequiometria da reação. A constante de equilíbrio químico é dada pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Quando em uma reação nós temos os reagentes A mais B, formando os produtos C mais D, e seus respectivos coeficientes estequiométricos, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, podemos montar a equação da constante de equilíbrio a partir da concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos sobre os reagentes também elevados aos seus coeficientes estequiométricos, respectivamente. E essas concentrações que são colocadas na equação da constante de equilíbrio não dependem das concentrações iniciais das espécies, mas sim da concentração que é atingida quando o equilíbrio é estabelecido na reação. E interpretando a equação da constante de equilíbrio de uma forma mais completa, nós podemos dizer que a equação da constante de equilíbrio nos ajuda a interpretar qual a tendência de uma reação acontecer ou não, pois uma constante de equilíbrio maior que 1 significa que a reação é muito favorável à formação de produtos. Já uma equação em que a constante de equilíbrio é com valor menor que 1, significa que a reação tende à regeneração dos reagentes, ou seja, o produto desejado quase não é formado nesta reação química. E falando de uma forma mais aprofundada sobre Le Chatelier, foi ele que introduziu o princípio de que sempre que uma perturbação é introduzida em um sistema de equilíbrio químico, a posição do equilíbrio será deslocada na direção que minimiza ou anula a perturbação introduzida na reação. E nós temos os diferentes fatores que podem alterar o equilíbrio de uma reação, como a variação da concentração de uma ou mais espécies presentes, a variação da pressão de um gás presente no sistema ou da pressão total do sistema, a temperatura variada pode também alterar o equilíbrio da reação, e temos que analisar o efeito dessas perturbações. Como postula o princípio de Le Chatelier, a reação sempre vai tender a recuperar o seu equilíbrio. Logo, quando tratamos do efeito da concentração, da variação da concentração de uma ou mais espécies, temos que analisar qual espécie está sendo variada a concentração e qual efeito isso vai ter na reação. A exemplo, se alterarmos a concentração de um reagente, nós teremos que a reação irá se deslocar no sentido da formação de produtos, para restabelecer a quantidade original do equilíbrio entre reagentes e produtos. O mesmo acontece caso nós formos adicionar um produto na reação, um produto já formado, e nós vamos adicionar mais esse produto na reação. A reação irá tender para a regeneração dos reagentes, para restaurar o seu equilíbrio dinâmico. Da mesma forma, a temperatura pode favorecer o aumento da formação de produtos ou favorecer o aumento da regeneração dos reagentes. Por fim, a variação da pressão só é considerada em um sistema quando nós temos
gases nos produtos ou nos reagentes sendo consumido ou formado, ou quando as reações dependem de pressões muito altas para acontecerem. Excetuando essas situações, o efeito da pressão em uma reação química torna-se quase desprezível. E na química nós temos vários tipos de equilíbrio. Temos equilíbrios de ácido-base, equilíbrios de precipitação, equilíbrios de complexação. Porém, nesse vídeo vamos abranger um pouquinho mais o tema dos equilíbrios ácidos-base e também indicadores que podem nos ajudar a compreender a alteração desses equilíbrios. Nos equilíbrios de ácido-base, que são reações que envolvem ácidos e bases, temos também conceitos bem importantes para compreender outros assuntos dentro da química, como hidrólise e solução tampão. Mas vamos nos restringir agora aos conceitos iniciais em equilíbrios ácido-base. Para compreender esses equilíbrios, primeiro precisamos lembrar que os ácidos e bases possuem diferentes forças. Existem ácidos que se dissociam mais, se ionizam mais em solução, e tem outros que são mais fracos, que não conseguem se dissociar e se ionizar completamente em solução. E também o mesmo vale para as bases. Nós temos bases muito fortes, que conseguem se ionizar completamente em solução, e bases fracas, que não têm essa mesma capacidade. Lembrando que os ácidos fortes costumam ser os ácidos inorgânicos, como ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, e os ácidos orgânicos costumam ser mais fracos, mas também existem exceções nos ácidos inorgânicos, como ácido cianídrico, ácido fluorídrico, que são ácidos mais fracos. E também temos que as bases mais fortes costumam ser as bases dos grupos 1 e 2, que são os metais e metais alcalinos, bases como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, costumam ser as mais fortes. Iniciamos essa análise avaliando o pH da própria água, em que os íons OH+, e H3O+, que é o íon hidrônio OH+, estão em equilíbrio. Agora, analisando o pH de um ácido forte, podemos visualizar, como aqui na aplicação, que ele se ioniza completamente. Por isso, há um aumento bem grande de íons H+, em solução e verificamos que o pH é baixo. Já quando vamos analisar o equilíbrio entre um ácido fraco e sua ionização, podemos perceber que ele não se dissocia completamente, o que faz com que o pH seja um pouco maior em relação a um ácido forte. Isso ocorre porque um ácido fraco não se dissocia completamente. Como vocês podem visualizar aqui na aplicação, ainda restam as moléculas originais do ácido fraco. Uma base forte também obedece o mesmo princípio. Ela é capaz de se ionizar completamente, de se dissociar completamente em solução, e o pH acaba se tornando bem elevado, pois não há a espécie original presente. Porém, também para uma base fraca, o pH acaba sendo um pouco menos elevado, um pouco menos básico, devido ao fato de que a base fraca não se dissocia completamente em solução. Ainda permanecem no equilíbrio as concentrações de base fraca originais. Os próprios indicadores ácido-base funcionam também a partir do princípio do equilíbrio químico, pois quando esse equilíbrio é alterado, ocorrem as indicações de pH que podem ser indicadas pela mudança de cor desses indicadores. A exemplo, a solução de fenolftaleína, muito utilizada nos laboratórios. É uma solução incolor, mas que quando adiciona-se um volume de base cuja concentração é próxima a 8, a fenolftaleína atinge seu ponto de viragem, que é quando o seu equilíbrio é de fato deslocado, e a cor da solução incolor de fenolftaleína se torna rosa, indicando que ali há um pH básico. Já o azul de bromotimol, que é outro tipo de indicador ácido-base bastante utilizado também em laboratório, é uma solução azulada, mas que apresenta a capacidade de mudar a sua coloração em diferentes pontos de viragem. Ele pode atingir a cor esverdeada quando o pH está próximo do neutro e pode atingir uma cor mais amarelada quando o pH está mais próximo do ácido, caracterizando mudanças de coloração que vão indicar diferentes pHs para nós. E o mesmo princípio também se aplica para diversos outros indicadores que utilizamos no laboratório, como alaranjado de metila, vermelho de metila e tantos outros. O que acontece é que nesses indicadores nós temos vários equilíbrios químicos e quando esses equilíbrios são deslocados por alterações de pH, pode ocorrer que existam diversos equilíbrios, ou seja, diversas mudanças de cores que nos permitam identificar uma ampla faixa de variações de pH, e pode ser que ele tenha poucos equilíbrios, como a fenolftaleína, que apenas consegue deslocar seu equilíbrio
para estar incolor ou rosa. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E obrigada!